Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes e todos aqueles que estão nos diferentes lugares, ministros e congregações reunidos nesta ocasião para escutar a palavra de Deus e também louvar e glorificar a Deus de todo o coração. É para mim uma bênção grande poder estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês o tema A Voz do Espírito Santo falando à Igreja no último dia. Hoje teremos a introdução deste tema, que em seguida trataremos no próximo domingo pela manhã, na escola bíblica, para ver tudo o que contém este tema da voz do Espírito Santo falando à Igreja no último dia, para o qual vamos ler em Apocalipse no capítulo 1, versículo 10 em diante, onde nos diz: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiátira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. E os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, como que refinado numa fornalha. E a sua voz, como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tens visto, e as que são, e as que, depois destas, hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, é este. As 7 estrelas são
os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosso tema é a voz do Espírito Santo falando para a igreja no último dia. Podem sentar, queiram ter a bondade. João Apóstolo se encontra nesta visão apocalíptica em espírito no último dia, diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Ou seja, que ele foi transportado do seu tempo para este tempo final. Cristo é visto com um cinto de ouro cingido à altura do peito. Portanto, aí quando ele o vê, já não está como sumo sacerdote, mas como juiz e rei. Já não está como cordeiro, mas como leão, leão da tribo de Judá. É assim como ele estará quando terminar sua obra de intercessão no céu e se levantar do trono de intercessão e vier receber o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, diante da presença de Deus, daquele que está sentado no trono e que tem na sua destra este livro selado com 7 selos, que é o título de propriedade dos céus e da terra. Esse é o título de propriedade da vida eterna. É o livro da vida do Cordeiro, onde estão escritos os nomes de todos aqueles que viriam fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que aí estão os nomes de todos os escolhidos de Deus, que se tornariam os crentes em Cristo no tempo que lhes corresponderia viver. E essas são as pessoas que escutariam a voz do Espírito Santo no tempo em que lhes corresponderia viver neste planeta Terra. Estas são as pessoas representadas nas ovelhas que o Pai dá a Cristo para que as busque e lhes dê vida eterna. Estes são seres humanos que apareceriam nesta terra e confirmariam seu lugar na vida eterna, recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Para isso é que Deus os enviaria para viver neste planeta Terra. Esse é o propósito principal pelo qual viveriam nesta terra, os quais buscariam primeiramente o reino de Deus
e sua justiça, e as demais coisas lhe seriam acrescentadas a essas pessoas de acordo à necessidade que tiverem e de acordo à vontade de Deus. Essas pessoas são aqueles que, se Adão e Eva não pecassem, teriam aparecido lá, teriam nascido lá, naquele tempo, e estariam vivendo em corpos eternos, imortais, glorificados. Mas aparecemos neste tempo final, como também outros apareceram em eras passadas, desde o dia de Pentecostes até aqui, obtendo o novo nascimento, depois de ter recebido a Cristo como único e suficiente Salvador. Lá, o corpo místico de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a que reúne, congrega a todas essas pessoas chamadas os eleitos de Deus, os predestinados de Deus, os escolhidos de Deus, os filhos e filhas de Deus. Vejam, essas pessoas são aqueles que escutariam a voz do Espírito Santo, a voz de Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja. Bem disse Cristo em São João capítulo 8, versículo 47, quem é de Deus, as palavras de Deus ouve. E aqueles que não queriam escutar as palavras de Cristo, Cristo disse, por isso não as ouvis, pois não pertenceis a Deus. A diferença entre um filho de Deus e alguém que não é filho de Deus, alguém que não é uma ovelha do Senhor, é que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo. E quem não é de Deus não ouve a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, a mensagem de Deus para o tempo em que a pessoa está vivendo. Simples assim. Em seguida, também, em São João, no capítulo 10, versículo 13, disse Cristo: Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Cristo morreria por essas ovelhas do Pai que foram dadas a Cristo para que as busque e lhes dê vida eterna. Disse, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que não são dentre os judeus. São dentre os gentios. Porque dentre os gentios Deus chamaria um povo para o seu nome. Esses são aqueles que viriam fazer parte da igreja, formar a igreja do Senhor Jesus Cristo.
dentre os gentios. Porque também há dentre os hebreus pessoas que formaram e também ainda tem pessoas que formam fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Aquellas também devo trazer. E como las traerá? A mim me convém agregá-las também. E como trarão? Elas também ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Essas são as pessoas que escutam o Evangelho de Cristo. Estão escutando a voz de Cristo, que está no meio da sua igreja em Espírito Santo. Pois ele disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, versículo 20. E São Mateus capítulo 18, versículo 20 diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ali eu estarei. Portanto, Cristo tem estado no meio da sua igreja em Espírito Santo desde o dia de Pentecostes até aqui. E ainda está no meio da sua igreja e está falando, e os filhos e filhas de Deus estão escutando a voz do Espírito Santo de Cristo, o anjo do pacto, a coluna de fogo, falando de etapa em etapa, de era em era, através do seu Espírito Santo, do qual Cristo disse que ele enviaria no seu nome. Por isso São Paulo dizia: e se a Cristo conhecíamos segundo a carne, já não conhecemos mais, como conhecemos agora em Espírito Santo no meio da sua igreja. Seu corpo físico glorificado está no trono de Deus, como sumo sacerdote, fazendo intercessão por todos aqueles que o recebem como único e suficiente Salvador. Mas está no meio da sua igreja em Espírito Santo, falando, ensinando. Vejam em São João, capítulo 1 de João, capítulo 2, versículo 27. Diz, capítulo 2, verso 27 capítulo 2, versículo 27 de 1 de João. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecei. O Espírito Santo ungindo os apóstolos, São Pedro e demais apóstolos que permaneceram com Cristo,
os para usou enseñar al pueblo para ensinar ao allá povo lá entre los judíos entre os judeus y luego a San Pablo e em seguida a São Paulo para enseñar al pueblo ensinar o entre los povo gentiles. entre os gentios. Y luego a cada mensajero de cada E edad depois a cada mensageiro de cada era o ungiu, le dio el mensaje correspondiente deu a al mensagem tiempo correspondente ao en que tempo envió a cada em mensajero que enviou cada y mensageiro enseñó e al ensinou pueblo o povo en cada edad em cada la era palabra correspondiente a palavra correspondente a cada era, a revelação divina correspondiente a cada edad. correspondente a cada era. Les abrió las escrituras Lhes abriu as correspondientes escrituras y el correspondentes entendimiento e o para entendimento comprender. para Les habló compreender. directamente Falou al diretamente alma, à al alma, corazón, y así ao llamó coração e assim a las ovejas chamou as de cada ovelhas edad de y cada las era colocó e as en su colocou redil no seu que é sua aprisco, igreja. que é a sua igreja. y esas ovejas tienen al E essas pastor de los ovelhas pastores que têm es ao pastor el dos Señor pastores, que é o Senhor Jesucristo, Jesus el Cristo, buen pastor. o bom pastor. Hemos estado viendo que Jesucristo Vimos que Jesus ha Cristo permanecido en medio de su iglesia tem permanecido no meio da sua igreja em Espírito Santo desde el día de Pentecostés. desde o dia de Pentecostes até aqui. En cada etapa o edad Em cada ha etapa estado ou era, Cristo Cristo tem estado manifestado manifestado através do mensageiro de cada era, falando e revelando sua palavra prometida para cada era. Aqueles que têm escutado este mensageiro têm escutado a voz do Espírito Santo para el tiempo en que ellos para o tempo em que eles viveram. Vea, reverendo William Branham dijo Vejam, o reverendo William Branham en el libro disse no livro de las 7 edades de la iglesia, das en 7 eras da igreja em espanhol, páginas 168, páginas 168 e 169, 169, al final de las 168, ao final da 168, dice: el diz: que tiene oído, oiga lo que quem el tem Espíritu ouvidos, dice ouça o que o Espírito a las diz iglesias. às igrejas. Note aqui que Jesus, Note por aqui el que Jesus, Espíritu, pelo en Espírito, cada edad, em cada se era, dirige solamente se dirige a somente una persona, a en uma pessoa relación com a la relação palabra à para esa palavra, edad. a Solo palavra un para mensajero essa en era. cada edad Só um recibe mensageiro em lo cada que el era Espíritu recebe tiene que decir o que o a Espírito essa tem edad. que dizer a Y esta aquel era. mensajero es E aquele el mensageiro mensajero é o a la mensageiro iglesia verdadera. para a igreja Él verdadeira. habla por Dios, Ele fala él por habla Deus. Dios, Ele fala por por Deus, revelación a las por iglesias, revelação às igrejas, tanto la verdadera tanto a y a la verdadeira falsa. e a falsa. Así que el mensaje será Assim que a transmitido, mensagem é transmitida a todos. pero aunque es transmitido para Mas, todos los mesmo que é están al transmitido alcance para todos aqueles que del estão ao mensaje, alcance da el mensagem, mensaje es recibido a mensagem é individualmente, recebida solo por individualmente, un cierto grupo somente por um calificado certo grupo y de cierta qualificado manera. e de certa Cada maneira. indivíduo en aquel grupo Cada es indivíduo uno naquele grupo que é tiene um la habilidad que para tem oír a habilidade lo que para el ouvir Espíritu está o que o diciendo Espírito está por dizendo medio del através mensajero. do mensageiro. Aquellos que lo están oyendo Aqueles que no estão están ouvindo recibiendo su propia não estão recebendo sua própria ni revelação, tampoco está nem el grupo estão em grupo recibiendo su recebendo revelación sua colectiva. revelação Pero coletiva. cada persona Mas cada está pessoa oyendo y recibiendo está lo que ouvindo e el recebendo mensajero ha recibido o que o mensageiro já recebeu já de Dios. de Deus. Luego en la página 165, Em seguida, na 169, página 169, al final del penúltimo ao final do parágrafo penúltimo dice: parágrafo diz:
Quão importante é ouvir a voz de Deus através dos seus mensageiros. E, em seguida, dizer o que foi dado a eles para a igreja. Vejam, a igreja recebe a revelação da palavra da parte do Espírito Santo através do mensageiro de cada era. Portanto, o grupo de cada era tem a bênção de ouvir a voz do Espírito Santo através do mensageiro da sua era. Consequentemente, para ouvir a voz do Espírito Santo, o que precisa ser identificado é qual é o mensageiro para esse tempo. Simples assim. Agora, na página 227 do livro das 7 eras da igreja em espanhol diz: Agora, sendo que cada uma dessas mensagens é dirigida ao anjo mensageiro humano, sua porção é uma grande responsabilidade, como também é um privilégio maravilhoso. Estes homens, Deus faz promessas especiais, como no caso dos 12 apóstolos estando sentados em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Em seguida, lembrem-se de Paulo, a quem foi dada uma promessa especial. A promessa de apresentar Jesus ao povo da noiva do seu dia. E, consequentemente, cada mensageiro apresentará o grupo da sua era. O exemplo nós temos em São Paulo. A página 265 deste mesmo livro, das 7 eras em espanhol, diz: no penúltimo parágrafo, como já mencionamos, Jesus se identifica com o mensageiro de cada era. Eles recebem dele a revelação da palavra para cada era. Essa revelação da palavra tira do mundo os escolhidos de Deus e os coloca em união completa com Cristo Jesus. Estes mensageiros são chamados estrelas, porque brilham com uma luz emprestada ou refletida, a luz do Filho Jesus. Também são chamados estrelas porque são portadores de luz na noite. Assim que na escuridão do pecado, eles trazem a luz de Deus para o seu povo. Nós estamos vendo como os crentes em Cristo, de era em era, têm escutado a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, falando, abrindo as Escrituras e abrindo o entendimento para compreenderem e trazendo-os a fazer parte do corpo místico de Cristo. E aí continua ensinando sua palavra, revelando sua palavra prometida para este tempo em que estão vivendo.
que el Espíritu Santo da, revela al mensajero. que é a palavra que o Espírito Santo dá, revela ao mensageiro e em seguida traz. Através do mensageiro é revelada ao povo. Essa é a ordem divina para escutar a voz do Espírito Santo no tempo, na era que corresponde à pessoa viver. E essa voz está onde? Na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A voz do Espírito Santo falando à igreja no último dia. Portanto, assim como falou nas eras passadas, para a sua igreja, no meio da sua igreja, ao povo, assim também estará falando à sua igreja, a todos os crentes em Cristo neste tempo final, conforme a esta mesma ordem que está estabelecida por Deus na sua palavra, no meio do seu povo, como esteve no meio do povo hebreu também, no meio da sua igreja, no meio do cristianismo. A Escritura diz: se hoje ouvires a sua voz, não endureças o teu coração. Lembrem que é a voz do Espírito Santo falando de era em era através do mensageiro de cada era. Que Deus nos ajude neste tempo a escutar a voz do Espírito Santo na etapa que nos correspondeu viver, a era de pedra angular. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes o testemunho da voz do Espírito Santo falando na igreja no último dia, assim como falou na sua igreja em outras eras. Estará falando neste tempo final. Por isso, ao final de cada uma das etapas da igreja, ao final da mensagem para cada igreja da Ásia Menor, que representam as diferentes etapas pelas quais passaria a igreja, diz ao final, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. De era em era tem falado a sua igreja, o Espírito Santo, Cristo através do Espírito Santo, Cristo através do seu Espírito, a sua igreja, e ensinando o que devem conhecer no tempo que lhes corresponde viver. Sempre o mensageiro para cada etapa é conhecido, porque o que está prometido para essa etapa, ele o torna realidade. Ou seja, o Espírito Santo, através dele, cumpre o que está prometido para este tempo. E essa é a identificação de que esse é o mensageiro para essa era. Cristo em Espírito Santo torna realidade através do mensageiro que ele prometeu para este tempo. E para este tempo há muito que está prometido, portanto, há muito que ele, Cristo em Espírito Santo, estará materializando, estará trazendo a vida, trazendo ao cumprimento, trazendo a manifestação para nos dar grandes bênçãos, nos abrir as Escrituras e nos abrir o entendimento para compreender e
crer de todo corazón de todo o coração esa palabra revelada nessa palavra para o nosso revelada tiempo. para o nosso tempo. Crer de todo corazón lo que el Espíritu Crer de Santo todo o coração que o Espírito estará Santo hablando estará en este falando tiempo final, neste tempo final, en el día postrero. no último dia. Que Dios Que Deus nos ayude, nos ajude, nos abra el entendimiento, nos abra o entendimento, el oído, o ouvido, para oír la voz del para Espíritu ouvir a Santo, voz do Espírito y Santo el corazón para creer, e o coração para crer y e para que se haga una realidad para que se torne Em nossa realidade em nossa vida la voz a del voz Espíritu Santo, do Espírito Santo, que estará hablándonos que estará de lo nos que está falando prometido do que está para este prometido tiempo final, para este E tempo hablando-nos final e nos de la falando redención, da redenção, de la salvación, da salvação, de la oportunidad que toda da persona tiene oportunidade que toda para pessoa obtener la tem vida eterna por para medio de obter a Cristo vida nuestro eterna Salvador, através de Cristo, recibiendo nosso como Salvador, único recebendo como suficiente único e suficiente Salvador. Salvador. Que la bendición de Cristo, el ángel del Que as pacto, bênçãos sean de sobre Cristo, anjo do todos pacto, sejam sobre ustedes, todos y vocês sobre mí también, e ustedes sobre que mim están também, presentes, vocês que y estão los aqui que están presentes e em aqueles outras que estão nações, nas outras ministros nações, y sus ministros congregaciones, e suas también congregações, e também misionero Miguel, missionário Bermúdez Miguel Marín. Bermudes Que Marim. Dios les bendiga, les Que guarde, Deus os abençoe e e os guarde e nos llena del conocimiento nos encha do de la voz conhecimento del Espíritu da Santo, voz do hablándonos Espírito Santo nos neste falando tiempo neste final. tempo Pasen final. todos Passem una todos noche feliz. uma noite já- feliz e Pasado mañana, próximo domingo, já depois de amanhã, no próximo domingo, estaré con ustedes para estarei com vocês para la clase bíblica, a Escola aula bíblica, bíblica de escola bíblica para ver com mais detalles para el ver tema com del mais cual detalhes o tema do hemos qual tenido en esta noche, tivemos la essa noite, introducción. a introdução. Y ya el domingo tendremos la E clase já no bíblica domingo teremos a aula sobre bíblica este tema, del sobre cual este tema, do qual hemos hecho una introducción. fizemos em uma esta introdução nesta Continúen ocasião. pasando una noche feliz. Continuem passando uma E noite feliz Hasta e el próximo domingo. até o próximo Dios domingo, mediante. primeiro Dios les Deus. bendiga Deus les os guarde abençoe e guarde a todos. a Dejo todos. con ustedes el reverendo Deixo com José vocês o Benjamín Pérez, reverendo José Benjamin Pérez. y en cada país dejo al E em cada ministro país deixo o ministro correspondiente correspondente para continuar y concluir para continuar e concluir esta noche nesta noite la actividad a atividade correspondiente. correspondente.